significa também quebra de receitas externas e uma diminuição da procura global, já mais uma vez também com efeitos sobre as exportações. Bom, o que eu então fiz foi pegar, e é o ponto da secção 4, tendo em conta o efeito sobre o crescimento económico poderá ser apenas temporário. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque, olhando aqui para as projeções do FMI para São Tomé e Príncipe, o que nós temos é a dívida começou aqui a disparar nestes 2 últimos anos, de acordo com a previsão do FMI, e a estimativa será que este ano chegará aos 105,2. Portanto, isto eram umas projeções apresentadas em agosto, é provável que já tenham havido novas atualizações, eu trabalhei com estes valores, e depois a projeção do FMI era aqui uma capacidade de controlar a dívida. Porquê? Penso que uma das razões porque o FMI olha para isto é, no fundo aqui, as taxas de crescimento foram significativas anteriormente, há aqui um desacelerar nítido em 2019, uma quebra em 2020 muito grande associada à questão Covid, não é? Mas depois o FMI prevê uma recuperação rápida da economia são-tomense e isso permitirá naturalmente resolver ou ajudará a resolver o problema da dívida, como nós dissemos anteriormente, usando a nossa equação. O saldo primário está negativo e prevê-se aqui um grande aumento do saldo primário associado à Covid, mais uma vez, 2020. Manter-se-á ainda com valores negativos elevados em 2021, provavelmente ainda sequelas da Covid também, mas depois o FMI prevê a capacidade do governo são-tomense de controlar o déficit, levando para valores mais próximos do 1%, não é? Portanto, mas déficit, evidentemente. A inflação também parece não ser um grande problema, o que pode resultar do PEG, não é, ao euro, portanto, da forma de controle da política monetária. Portanto, a previsão do FMI é que estas coisas se mantenham. Eu peguei nestes dados, sobretudo, para agora, no fundo, refletirmos em conjunto sobre quais seriam as possibilidades que São Tomé poderia atravessar nos próximos anos. O que é que eu fiz? Com base nestes valores, utilizei aqui o valor da dívida para 2020, 105, sugeri aqui taxas de crescimento que andam próximas, só mais ou menos tentei fazer aqui uma média daquilo que o FMI sugere, talvez eu tenha sido um pouco otimista, mas olhei aqui para estas previsões para 2022 e 2023, portanto pus aqui uma taxa de crescimento da ordem dos 4%, e São Tomé tem muito para crescer, não há razão para que a taxa de crescimento não possa ser relativamente alta. Utilizei também aqui valores dos juros, aqui mais complicado, porque vocês de facto não têm grande informação sobre a taxa de juro, portanto, por causa das questões das dívidas concessionadas, do recurso ao exterior, o FMI aqui não faz o mesmo reporte que faz para outros países. Então, eu criei aqui situações em que nós, de facto, conseguimos ter uma taxa de juros concessionada relativamente baixa e inferior à taxa de crescimento do PIB e simulei também a situação inversa para ver o contraste entre as situações. E depois também o que eu fiz e como São Tomé, de facto, aparece aqui com déficit, e como vamos ter Covid e resolver as questões de Covid e o déficit é provável que fique durante algum tempo, eu pus aqui umas simulações com déficits de 4%, aqui um déficit mais baixo de 2%, um cenário muito melhor em que temos crescimento mais alto, crescimento mais alto do que a taxa de juro, déficit, e temos aqui um outro cenário para vermos aqui a importância do rácio que eu referi há pouco, em que apesar da taxa de juros estar mais alta que a taxa de crescimento do PIB, temos os déficits a zero, vamos ver o que é que isto gera. Ora bem, portanto, isto seriam as nossas simulações 1, 2, 3 e 4, que aparecem aqui representadas neste gráfico. Portanto, o que eu fiz agora foi partir de 2020 com uma dívida de 105, utilizar estas variáveis para aplicar naquela fórmula que eu vos apresentei antes e nessa fórmula, portanto, fazer correr essa fórmula durante 20 períodos e o que é que aconteceria à dívida são tomense. Ora bem, nós vemos aqui simulação 1. Na simulação 1, nós temos ouro sobre azul, de certa maneira, porque temos a taxa de crescimento do PIB maior do que a taxa de juro.
há de facto déficit, mas este déficit não vem alterar aqui o bom comportamento da dívida. Reparem, conseguimos manter um déficit de 4%, mas com uma diferença substancial, no fundo a taxa de crescimento do PIB é o dobro da taxa de juros da dívida, a dívida pública são tomense resolver-se-ia a prazo. Portanto, seguiria aqui uma tendência decrescente, é longa, o período de convergência é longo e implicaria manter estas taxas ao longo de 20 anos, não é? 20 períodos daqui para a frente. Portanto, temos aqui uma situação longa, mas de facto conseguimos diminuir a dívida. Depois aqui na simulação 2 invertemos a situação. Não só temos taxas de juros muito altas face à taxa de crescimento, como temos déficit. Ora bem, simulação 2 é esta laranja, o que aconteceria seria o disparar da dívida pública. Portanto, nesta situação a dívida seria insustentável, seria completamente difícil para São Tomé e Príncipe gerir a sua dívida pública e eu estou aqui sempre a trabalhar com a hipótese de que isto se mantém constante, mas provavelmente estas taxas de juros tenderiam a aumentar à medida que a dívida fosse acumulando, como nós sabemos da experiência do passado. Na simulação 3, eu tenho uma situação ainda melhor, consigo baixar o déficit público e primário e consigo ter uma taxa de crescimento 2,5 vezes superior à taxa de juros. Na simulação 3, aqui a cinzento, a minha dívida baixa de forma ainda mais rápida. Portanto, 2 fatores contribuem para baixar a dívida de forma rápida. O tal rácio, portanto, a diferença é que a taxa de crescimento do PIB está da taxa de juros e, claro, um déficit primário mais baixo também tem aqui algum papel a desempenhar. O último cenário, a taxa de juros está muito, muito alta, acima do PIB, tal como estava ali. Eu tenho déficit a zero, mas aqui continuo a ter acumulação da dívida pública de forma muito acentuada. Bem? Portanto, no fundo, aqui a minha principal mensagem é o que é importante para nós resolvermos o problema da dívida. Aqui o que se pretende destacar é a importância deste rácio. Portanto, é fundamental taxas de crescimento altas, evidentemente conseguir as taxas de juros concessionadas, como vocês bem sabem, é uma coisa muito importante, até porque é a forma de conseguirmos ter este rácio com um comportamento estável e, portanto, a provocar esta diminuição da dívida, que é o que se pretende a prazo. A par, é importante controlar o saldo orçamental, mais por uma questão de credibilidade perante os mercados, portanto, para garantir que, de facto, o processo não se vai inverter, mas o fator decisivo para descer a dívida, para fazer a dívida diminuir, é este rácio e, portanto, a relação entre taxa de crescimento e taxas de juros.